Olá, boa noite, irmãos e irmãs, aqui da nosso Facebook, né, Edgar Leandro Silva, e também do nosso canal do YouTube, Salve Maria. Sejam todos bem-vindos, bem-vindas a mais um programa do nosso Apostolado Defesa Católica. E hoje o destaque do nosso programa é a nossa jornada de estudo que está ocorrendo nesse mês de julho, né, e estamos falando sobre o demônio, né, estamos falando sobre o demônio. Hoje, especificamente, vamos falar sobre exorcismo. Tá ok? Mas antes disso, eu convido os nossos irmãos e irmãs a juntos comigo rezarmos, fazermos, né, a nossa oração inicial. Senhor, aqui estamos reunidos em teu nome, desejosos de construir teu reino. Que o Espírito Santo que enviaste aos nossos corações e mantém viva a tua presença em nós, nos ensine o que devemos refletir e os passos que devemos dar, para que, fortalecidos com tua graça, possamos realizar os teus desígnios. Se tu, ó Espírito Santo, o inspirador do nosso discernimento, ensina-nos a escutar os outros e a nos deixar iluminar por suas luzes, e fazes que sempre busquemos a verdade. Desejosos disto, estamos aqui reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, meus irmãos e irmãs. É, Hoje, no santo do dia, nos santos do dia, né, nós temos três santos, né, eu gostaria de compartilhar com vocês. O primeiro é São Apolinário, bispo de Ravenna e mártir, certo? Apolinário foi o primeiro a exercer o ministério episcopal na cidade imperial de Ravenna, por expresso desejo do apóstolo Pedro, de quem era predileto. Governou, Governou-a por quase 30 anos mediante uma intensa obra de evangelização em toda a região que lhe custou o martírio. São Elias, profeta. O nome Elias significa o Senhor é meu Deus. Esse profeta do século nono antes de Cristo viveu em Israel, onde dedicou a sua vida para despertar no povo o reconhecimento do Senhor como o único Deus, sem se deixar enganar pela idolatria. Enérgico e intransigente, faleceu por volta do ano 805 a.C. E o último é São Aurélio, bispo de Cartago. Aurélio tornou-se bispo de Cartago em 391 e no ano também 392. A igreja local estava dividida por anos por uma crise interna causada pelo intransigente bispo Donato. Aurélio a revitalizou com o apoio do futuro e grande santo Agostinho, sempre em sintonia com Roma. Santo Aurélio faleceu no ano 430. Muito bem, meus irmãos, vocês são os santos do dia de hoje, né? É, Santo Apolinário, São Luís Profeta e também São Aurélio, Bispo de Cartago. Ok? Muito bem, meus irmãos. É, Vamos dar continuação à nossa jornada de estudo, né? Hoje nós vamos falar sobre o exorcismo, né? O que é o exorcismo? O que a igreja ensina? O que a igreja fala sobre isso? A Sagrada Escritura, a tradição? Então, nós vamos falar um pouco a respeito sobre o exorcismo, né? Dentro da nossa jornada de estudo que está acontecendo ao longo desse mês de julho. Bem, o exorcismo ele é uma prática da Igreja Católica usada para expulsar ou afastar a influência do demônio ou os espíritos malignos sobre uma pessoa, lugar ou até mesmo objeto. A palavra vem do grego exorkismos, né? Que significa o ato de fazer jurar ou ordenar sob juramento. Então, existem dois tipos principais de exorcismo. O primeiro é o exorcismo simples ou menor, que é usado, por exemplo, no batismo para afastar o mal e preparar a pessoa para a graça divina. E também o exorcismo solene ou maior, que é usado quando de fato há uma possessão demoníaca verdadeira, sendo um rito reservado somente a padres autorizados pelo bispo. Certo? A disciplina atual do Código de Direito Canônico de 1983, no seu cano 1172, diz o seguinte: ninguém pode legitimamente exorcizar
os possessos, a não ser com licença especial e expressa do ordinário local. Quem é o ordinário local? Pode ser o bispo ou até mesmo o vigário geral, certo? Essa licença somente seja concedida pelo ordinário do lugar a um presbítero dotado de piedade, ciência, prudência e integridade de vida. Tá? Isso está, é um dos cânones, né, do Código Canônico 1172, certo? Então, um padre ele só tem permissão de realizar um exorcismo no território da diocese em que foi autorizado pelo bispo. Tá? Então, vamos deixar isso claro. É difícil, não é verdade? Bem verdade, né? É difícil encontrar, né, um bispo que nomeie exorcistas. Rezemos, né, então, para os nossos bispos, para que se conscientizem, né, da necessidade de nomear exorcistas. E diante de um caso de possessão, portanto, ou simplesmente se reza pelo possesso, né? No caso de possessão, né, quando não tem padres exorcistas, né, a gente reza pelo possesso, né? Ou leva a pessoa a uma diocese que possua um exorcista. Tem isso também, tá certo? Bem, a Sagrada Escritura mostra claramente que o exorcismo, a parte do ministério de Cristo e dos apóstolos, né? E Jesus realizou exorcismos, né? Por exemplo, no Evangelho de São Marcos, capítulo 1, versículo de 23 a 26, Jesus expulsa o espírito impuro na sinagoga. Também os apóstolos, de acordo com o Evangelho de São Marcos, capítulo 6, versículos 7 e 13, Jesus envia os 12 e expulsavam muitos demônios, né? Nem todo sofrimento espiritual ou psicológico é possessão. A igreja é extremamente prudente com relação a isso. Tá? Então, antes de um exorcismo maior, é exigida uma investigação completa com o apoio de médicos, psicólogos para distinguir os distúrbios naturais de fenômenos espirituais reais. Tá? Isso aí, essa é importante, né? Essa saber realizar essa distinção. Por isso, um profissional é que deve justamente realizar esse tipo de acompanhamento, né? De uma pessoa supostamente que esteja possessa, né? O exorcismo maior só pode ser feito por um padre exorcista oficialmente nomeado pelo bispo diocesano. Tá? Isso aí acabo repetindo até para ficar uma coisa bem clara para os nossos irmãos e irmãs. Tá? Sinal possível, né, de possessão segundo o ritual romano. Falar línguas desconhecidas ou compreender sem tê-las aprendido. Revelar coisas ocultas ou até mesmo distantes. Manifestar força física além da natureza. Aversão violenta a Deus, objetos sagrados, orações. Tá? Mesmo sem envolvimento direto com o exorcismo, os fiéis devem se proteger espiritualmente. De que forma? É isso, né? Confissão frequente, Eucaristia, leitura da palavra de Deus, jejum e oração, né? Uso de sacramentais e orações de libertação, né? Diferente do exorcismo, qualquer fiel pode fazer, tá? Os sacramentais seriam o quê? A água benta, medalhas, crucifixo, escapulário, certo? Ok? Muito bem. Na próxima semana, então, a gente vai concluir esse assunto e vai falar do duro combate ao mundo e à carne. Tá certo? Tá bom? Muito bem, meus irmãos. Agora nós vamos para a nossa parte de história da igreja. Muito bem, meus queridos irmãos. Vamos falar sobre o catarismo. Né? Mas o que é o catarismo? O catarismo ele foi um movimento religioso cristão herético que se desenvolveu principalmente no sul da França e ao norte da Itália, entre os séculos XI e XIII. Seus seguidores eram chamados de cátaros, do grego cátaros, que significa puros, certo? Ensinava que considerava que tinha dois deuses, né? Um deus bom, que só criou coisas espirituais, e um deus mau, que só criou coisas materiais. Então, tudo que era material era negativo.
Então as pessoas praticavam até o suicídio para libertar o espírito, o que é bom da carne e que é má. Isso causou verdadeira comoção na Idade Média, a ponto de que os reis começaram a pegar esses cátaros e colocar na fogueira. Muitos anos, né, da Igreja ter criado a Inquisição. Né? Então, é bom deixar claro isso aqui. Né? Que quem colocava os cátaros na fogueira eram os reis. Né? A Igreja só criou a Inquisição, o Tribunal da Inquisição, no ano 1231, né, com o Papa Gregório IX, porque os reis estavam cometendo absurdos, até colocando pessoas inocentes na fogueira. Então o Papa criou o Tribunal da Sagrada Inquisição, né, para justamente analisar e julgar e dizer às pessoas para mudarem de vida. Esse era o propósito, né, principal dessa questão dos cátaros. Tá certo? Muito bem. A principal notícia católica dessa semana, né, foi a forte reação do Papa Leão XIV ao ataque à única igreja católica em Gaza, a paróquia da Sagrada Família. Em 20 de julho, na data de hoje, né, após sua aparição, sua oração, melhor dizendo, do Ângelus, o pontífice condenou a barbárie da guerra, expressou profunda dor pelas vítimas, né, incluindo 3 mortos e feridos, como o pároco, e fez um apelo urgente pela observância do direito humanitário internacional, pedindo que se protejam civis, evite-se punição coletiva e cesse o uso indiscriminado da força. Né? Então aí, ó, essa notícia católica da semana aí que destacou essa reação aí do Papa Leão XIV, né, referente a esse ataque, né, à única igreja católica lá em Gaza, tá certo? Tá bom? Bom, meus irmãos, as atividades do nosso apostolado são 4 atividades, né? Eu só falava em 3, mas são 4. Nós continuamos com o nosso bate-papo, né? Hoje de manhã teve o nosso bate-papo com os nossos irmãos e irmãs, né? Dentro do momento com o apostolado, que agora aumentou um pouco. Agora é nas segundas, quartas e sextas-feiras, né? E domingo pela manhã, tá? Domingo pela manhã, normalmente no horário agora de 6h50 começa o nosso bate-papo, tá? É todo de 30 minutos aí que eu estou batendo papo com os irmãos e irmãs no domingo pela manhã, tá certo? Em nosso Facebook é Edgar Leandro Silva, mas também pode ser pelo Instagram ou até mesmo pelo WhatsApp, tá? O texto da misericórdia, finais de semana, sábados e domingos, continua normalmente a partir das 15 horas. Nós temos também o nosso apostolado pessoal e virtual para quem quiser realizar o mesmo, seja de forma virtual ou presencial, a combinar comigo nos sábados e domingos. E o nosso programa do apostolado continua, né, aos domingos, agora em novo horário, né, um pouco mais cedo agora, a partir das 9 da noite. Então a gente está aqui realizando o nosso programa do nosso apostolado Defesa Católica. Tá certo? Tá certo? Muito bem. Bom, vamos ao nosso momento de pedido de oração, então, né? Se vocês têm o seu pedido de oração, façam aí, né? Daqui a pouco nós vamos rezar, pedindo a oração aí para Deus Nosso Senhor, né? A gente reza por todas as almas do purgatório, em especial os meus pais e também o meu irmão. A gente reza também pela recuperação da saúde de todos e de todas, né? Que nós conhecemos, mas em especial pela minha saúde, né? Pela saúde de Dona Romana Maria Jesus e também de Dona Maria José. Hoje, dia 20 de julho, né, dia do amigo. Então, todos os amigos, meus amigos e amigas, que não são muitos, né, a gente reza também por todos eles. E também a gente reza pelos ministros ordenados pelo Papa, pelos bispos do mundo inteiro, pela santificação do clero, pelos diáconos, por todos nós leigos. E também, em especial, pelo nosso apostolado de Defesa Católica, por todos os seguidores inscritos nas nossas redes sociais, e também pela conversão de todos à única Igreja de Cristo, que é a Igreja Católica, e que assim Deus possa atender a todos os nossos pedidos ontem, hoje e sempre. Amém. Convido agora aos nossos irmãos e irmãs a rezar junto comigo, né, a nossa oração, as principais, né, na verdade, as principais orações da nossa fé,
para a gente concluir e encerrar o nosso programa de hoje. E na língua oficial da nossa Santa Igreja, que é o latim. Pater noster, quis in celis sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua sicut in cielo et in terra. Pane nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationes, sed libera-nos a malo. Amém. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amém. Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Sancto, sic era in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amém. Muito bem, meus queridos irmãos e irmãs, encerrando por hoje o nosso programa do apostolado. Espero que vocês tenham gostado. Mas se Deus quiser, no próximo domingo estaremos juntos aqui com mais um programa, encerrando também a nossa jornada de estudo. Tá bom? Tá ok? Se você que está me assistindo agora, se tem alguma dúvida referente a esse assunto sobre o demônio, sobre a demonologia, né? Então, pode também enviar sua pergunta aqui na parte de comentários, seja no nosso canal do YouTube ou até mesmo aqui no nosso Facebook Edgar Leandro Silva. Terei prazer em responder, tá certo? Até a próxima semana. Então é isso, fiquem com Deus, tenham uma santa e abençoada noite. Salve Maria.